Salve, salve leões e leoas! Olá, deusas e deuses desse universo maravilhoso! Estamos iniciando mais um ProsperoCast. Esse aqui é o número 2, é isso? Isso, e ele é o Prosperando Cast. É verdade, ou seja, pra quem não entendeu a piada, volta lá no primeiro episódio. É isso, então nós estamos iniciando o segundo episódio do Prosperando Cast, agora foi. E pra você que chegou agora e ainda não entendeu o que é esse podcast, a Fran vai explicar um pouquinho. Bom, esse podcast ele tem o intuito em trazer para vocês conhecimento sobre prosperidade. O que é prosperidade se não um autoconhecimento? Então, através do autoconhecimento que a gente vai trazer para vocês, a gente vai ajudar vocês a conquistarem a prosperidade na vida de vocês. Esse Prosperando Cast, quase falei o Prospero Cast. Esse Prosperando Cast, ele tem o intuito de realmente destravar os seus caminhos, desbloquear a tua mente e fazer com que você consiga enxergar a infinita possibilidade que existe dentro do teu ser. Sempre lembrando que o sucesso é a única certeza e é isso que nós estamos aqui para mostrar para você. Então, você que está acompanhando a gente, ou se você não viu ainda, vai lá aqui no nosso canal e ouve o Prosperando Cast, episódio 1, no qual nós falamos sobre o que é prosperidade, né? Lógico, a gente falou de uma maneira bem aberta para que a gente pudesse trazer mais reflexões sobre o assunto, porque se você falar exatamente sobre o que é prosperidade, a gente ficaria praticamente uma vida inteira aqui para explicar o que é de fato a prosperidade, ou a gente pode resumir isso em uma única palavra, que é felicidade. Autorrealização, talvez. Pelo menos é a forma como eu penso. Como você diria que é? Eu acho que é isso, paz interior, bem-estar, você tá bem com você antes de tudo. Perfeito. Então tá ok. Eu queria que você falasse um pouquinho uma coisa. Hoje, o nosso episódio, o nosso tema de hoje é a energia sexual e a prosperidade. O que isso tem a ver com uma conexão com a outra? O que um tem relação com o outro? O que a prosperidade tem a ver com a energia sexual? Só que para esse tema ter chegado até nós, foi por conta de um processo no qual está ocorrendo nesses últimos dias, que é o projeto Prosperando. E a Fran pode falar um pouquinho melhor sobre, não só sobre o projeto, mas por que a gente resolveu trazer esse tema para cá. E aí, depois disso, a gente já dá início, de fato, dentro desse tema, que é um tema, de certa forma, polêmico, né? Mamilos, você já viu isso aí? Mamilos são polêmicos. Era um meme que tinha na internet um tempo atrás do menininho levantando aqui a camisa. Fazendo, mamilos são polêmicos, porque chama a atenção da internet. E, de fato, chama mesmo, né? Sim, é verdade. É um tabu, na verdade, né? Sexualidade é sempre um tabu na vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a sexualidade, ela faz parte da vida do ser humano desde que nasce. Sim, isso mesmo. A gente vai falar também sobre isso. Mas quero explicar como que a gente chegou neste tema para o podcast. Bom, existe o Projeto Prosperando. O nome dele é esse mesmo, Projeto Prosperando, que são 30 dias de curas que você recebe energeticamente com desbloqueio de crenças, desbloqueio de energia que tá ali te bloqueando na vida financeira, na espiritual, emocional, em todos os níveis. E um dos pontos que a gente trabalha é a energia sexual, né? É sobre a energia sexual também. Só que nos primeiros dias não era energia sexual que a gente estava trabalhando, era vício, né? A gente estava falando sobre os vícios. Então, pornografia, masturbação. Então, tudo que é um vício na vida de alguém é algo que não vai deixar com que ela atinja a prosperidade, porque o vício, ele é prejudicial. Fran, eu sou viciada em meditação, isso é ruim? Não, gente, isso é o teu processo de ascensão. Meditar é ascender, então... Eu queria conhecer alguém que fosse viciado em meditação. Nós dois. Todo dia a gente medita. O dia todo, todos os dias, o dia inteiro, mais de uma vez por dia. Mas aí que tá. Deixa eu jogar só um pouquinho, daqui a gente volta pra você. Mas esse também vai estar dentro do tema, que é a questão do que o que torna de fato o vício é um certo tipo de substância que a gente emana, né? No caso, como fala? Um hormônio, uma dopamina. Exatamente. E aí, a gente teve esse trabalho de vício, e como é uma cura coletiva, né?
dentro dessa cura coletiva, o número 1 dos processos que as pessoas mais estavam tendo de vícios era a pornografia e a masturbação, ou seja, a energia sexual em desequilíbrio, né? Por que estava em desequilíbrio? A gente vai explicar aqui, fica aqui com a gente que a gente vai explicar certinho como que isso influencia na tua vida, em todos os campos, né? Porque prosperidade é todos os campos da tua vida que vai te ajudar a crescer e evoluir. Porém, eu achei muito interessante a pergunta de um dos nossos participantes que disse assim: Fran, você disse sobre a questão de masturbação, mas especialistas dizem que é importante a gente conhecer o nosso corpo, que é importante a gente ter o autotoque. Como é que você consegue me explicar o que seria prejudicial e o que não seria prejudicial dentro dessa questão da sexualidade, né, da energia sexual? E aí eu falei assim: adorei a tua pergunta e eu realmente adorei. Minha cabeça fez assim, ó, porque muita gente não tem esse conhecimento da sexualidade sagrada, o que é a energia sexual. E aí eu falei assim, cara, isso é muito importante. A princípio eu tive a ideia de gravar um áudio dentro mesmo do projeto Prosperando para os participantes, mas aí eu trouxe para o Rafa essa ideia da gente também gravar para todo mundo. E aí a gente usa o mesmo material para todo mundo já ficar informado sobre esse assunto, porque é muito importante. Até porque dentro do do podcast, a gente consegue trazer a opinião um do outro, né? A vivência que um e o outro têm em relação a isso e acaba virando uma reflexão. Então a gente não faz um debate aqui, a gente traz reflexões de ambas as vivências e experiências que nós temos diante de um determinado assunto. Às vezes a gente pode até pensar diferente, por mais que a gente seja um casal, a gente não pensa igual, né? Então a gente convive muitas coisas iguais, mas cada um tem a sua vivência antes de nós conhecermos e cada um tem a sua experiência diante daquilo. Então também é mais um motivo de a gente estar aqui hoje para trazer isso. Eu acho que é sempre importante trazer isso para somar de fato, né? Trazer essas duas perspectivas. Então é isso. Energia sexual e prosperidade. Vamos começando falando então da questão do vício, certo? Então, bora lá, vou jogar para você de novo. Perfeito, vamos falar sobre vício. Antes da gente começar a falar sobre vício, eu quero te perguntar, o que é um vício para você? Eu posso falar isso de duas formas, da forma espiritual e um pouquinho da forma talvez científica. Não sou a pessoa científica para falar sobre esse assunto, em si mais espiritual, mas do pouco que a gente sabe da parte científica, no caso corporal, medicinal, é o que acontece com o nosso cérebro, que ele descarga energias elétricas de acordo com aquilo que ele está vivenciando. Então vamos deixar isso um pouquinho mais claro. O que acontece? Diante de situações da nossa vida de prazeres, ou o oposto, de dores também, o nosso cérebro ele dá descargas elétricas, pulsos elétricos que geram um determinado hormônio no nosso corpo. Esse hormônio é muito conhecido por várias pessoas, que é o hormônio da dopamina, que o nome diz, né? Que a gente fala até brincando às vezes, você tá dopado, né? Por quê? Porque ele te deixa em êxtase, né? Ele te deixa... Olha, outra coisa também que se liga, né? A droga é êxtase, né? Inclusive, essa droga, ela trabalha muito essa questão da sensibilidade, né? Uhum. Então, o êxtase, ele te deixa com a sua libido mais ali presente, né? Você fica sensível ao toque, quando o seu corpo absorve aquela química, você fica nessa questão sexual ainda mais sensível. Uhum. E a dopamina meio que coloca você no estado de transe, né? Exato, então, o nosso próprio corpo, ele gera já essa dopamina de várias maneiras, né? E aí, ele gera também através dessa questão que a gente vem falando agora, que é o do utilização de medicamentos ou alguma coisa do tipo, né? Então, drogas e etc. E é engraçado, porque assim, a gente tava falando, você falou no começar de vício na meditação. Então, o que é o vício de fato? Além da repetição, né? O vício, na verdade, é seu cérebro pedindo para que aquelas descargas aconteçam de novo e o seu corpo realize de novo aquele processo no qual ele sentiu. No caso, o prazer que a gente está falando aqui. Então, a dopamina vai lá, é liberada no seu corpo, o seu cérebro dá aquelas descargas de prazer, que às vezes pode ser momentânea, e grande parte das vezes são momentâneas de curto prazo,
E aí ele começa a entender, e é interessante a gente falar isso, que ele começa a entender isso como uma forma de recompensa também de alguma coisa, né? Como assim recompensa de alguma coisa? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples, que é o da comida. Às vezes a gente tem um certo trauma na infância, enfim, na vida, e aí o nosso cérebro, ele utiliza aquele sistema de prazer para ele ficar se recompensando daquilo que ele não teve naquele momento do trauma que ele vivenciou naquele momento da vida, né? Então, o vício na comida, o vício no doce, o vício no salgado, enfim, não importa. Cada um tem o seu tipo de vício e vem a partir daí dessa descarga de dopamina. Como a gente tá falando da energia sexual, né? Que a energia sexual, agora falando da espiritualidade, ela é uma energia no qual ela é criadora e geradora. Então ela tá localizada ali no seu início, no seu chakra base, que é o chakra que tá entre as pernas, né? Bem virado para baixo. Que é onde fica o início da Kundalini, né? Que é o processo dela, começa ali, né? No base. Isso, exatamente. E aí ela é despertada justamente através dessa energia sexual. É engraçado, né? Porque a gente fala, a energia sexual deve vir do chakra sexual. Na verdade, ele é o intencionador dessa energia que se dá início no chakra base. E o chakra base, ele é um chakra no qual ele está ligado. O chakra base já tem esse nome, base, porque ele está ligado à base, à superfície, né? Então, a energia terrestre. E a energia terrestre é a energia da matéria. Então, o que faz, por exemplo, uma semente germinar é a terra. Então, a terra é a força no qual alguma coisa cresce. E a energia sexual, ela tem que crescer de algum lugar. Então, a base da semente seria ali o chakra base. Aí sim, ele passa pelo sexual, que ocorre todo o processo, tanto no homem quanto na mulher, que é o estímulo, né? E ali ele vai subindo em outros graus, em termos energéticos, em outros degraus, no caso, em outros chakras. E é por isso que existem sensações no corpo todo e também dentro do processo interno. E olha só, é muito louco dizer isso, porque diferente de uma droga, ou diferente de qualquer outro processo de vício, por exemplo, eu vou de novo trazer a questão do vício na comida. Ele te gera um prazer cerebral, então ele vai influenciar no seu chakra frontal, porque ele vai trazer uma realização, talvez de forma de pensamento daquilo que te deveria ser substituído pela crença que você teve, vamos dizer assim, pelo trauma que você vivenciou. E às vezes nem é um trauma, né? No meu caso mesmo, a relação com a comida tinha muito a ver com amor. Meus pais, eles não eram tão afetuosos no sentido de abraçar. Eles davam amor com comida. Então, é a crença que se instalou em você, né? Que amor é igual a comida. É, que amor é igual a comida. Até que, pra eu demonstrar amor, eu preciso cozinhar. É o que grande parte das mulheres fazem, né? Porque vai vendo isso durante o processo da ancestralidade. A gente vê através das avós, principalmente, né? Todo mundo já deve ter falado, comida da vovó, comida da avó, né? Você chega na casa da avó que tem um banquete ali, com um monte de coisa gostosa pra comer. Então, você se sente acolhido através da comida. Uhum. E por isso que você vai sempre ter essa dependência da comida. Porque se te falta amor dentro, você vai buscar esse amor que você aprendeu na infância na comida. Sim, exato. E aí, como eu tava falando, justamente, olha só como você utilizou de forma mais clara o que eu falei do chakra frontal. O chakra frontal, ele visualiza. Então, o seu visualizar é a situação de receber amor. E aí, ele vai estimular esse prazer no seu frontal, ele vai estimular esse prazer no seu chakra cardíaco, que é o momento de receber o amor ou de dar, e também no seu chakra no plexo solar, porque é onde faz a digestão. O plexo solar, para quem não sabe, é o estômago, cardíaco é o coração, e o frontal é o centro da testa, aqui no meio do cérebro. Terceiro olho. No terceiro olho, é isso. O famoso terceiro olho. E aí, como eu falei, diferente da energia sexual, né, que a gente ativou esses 3 chakras, talvez possa ativar um outro, mas com certeza, de forma muito mais profunda, seriam esses 3. Na energia sexual, você trabalha todos os chakras, todos eles são estimulados e ouso dizer que talvez na sua potencialidade maior, né? Por mais que a sensação energética seja mais nos chakras inferiores e também existe uma razão para isso,
porque a gente tá falando de chakras inferiores, e não tô falando inferior de ser melhor ou pior, e sim de estar mais conectado ao plano terrestre. Então a gente tem mais sensibilidade a isso, porque a nossa carne é terrestre, nosso corpo é terra, né? Mas aí a gente sente sensações no plexo, já que tá subindo, né? Vamos falar dos dois básicos lá, a gente já sabe. Base sexual, ok, a gente sabe que sente isso. O plexo é pela questão energética que você troca com a pessoa. Então, você... Numa energia sexual trocada em sexo, né? Você troca com alguém que está com você. Não importa se é homem, se é mulher, ou se é do mesmo sexo, essa energia ocorre. E quando a gente fala do sozinho, eu já vou explicar o que acontece energeticamente falando, espiritualmente falando. Beleza, depois sobe, e aí ocorre uma troca também de conexão entre o amor ou carinho, ou o que está sendo sim emanado naquele momento entre ambas as partes. No caso, então, quando não há um sentimento de admiração, de carinho, a troca ela acontece só pelo plexo, que é o ego, que é a beleza, que é não diria a química. Superficial. A superficial, isso. Então, mas o que muitas pessoas não entendem quando a gente fala de energia espiritual é que você não tá rolando nesse momento, tá? Na área da parte sexual. Por mais que o que tá gritando ali seja os base e os inferiores, no caso, o plexo, sexual e base... O cardíaco sempre vai estar envolvido, mesmo que seja em menor grau. Então, a gente não percebe isso. Mas por que que isso acontece? Porque o sexo, querendo ou não, ele é uma forma de carinho. É uma forma de você demonstrar afeto. E o fato de você estar buscando isso em alguém você tá buscando carinho inconscientemente. Afeto, se sentir aceito, amado. Porque a gente lembra da conexão, o que é prazer. O prazer, ele vai... te mostrar coisas. E dentre essas coisas, é sempre uma falta de algo ou alguma coisa que... Aí que tá. Grande parte das vezes, nós como humanos, é porque tá faltando algo. E sempre é amor, né? Exato. E sempre é amor, né? E não importa, a sua maneira de amar é diferente da minha e vice-versa, então talvez... Por isso que a forma de expressar a sexualidade de cada indivíduo é de um jeito, né? Ou a forma de ter uma trava sexual também é de um jeito. Aí, continuando subindo, o sexo, na hora do processo, ele também é uma expressão. Então, quando a gente fala de expressar, a gente tá falando do chakra laríngeo. Então, olha como tá envolvendo todos os chakras. Ou você fala, ou você mostra, ou você tem uma atitude, ou não tem atitude também, né? Então, são várias maneiras de você expressar aquilo que você está dando ou recebendo. Uns dão de mais, outros recebem de menos, né? E mesmo assim, é uma troca, mas que você não dê tanto ou que você não receba tanto, ainda assim se estimula com o chakra laríngeo. E aí... Calma que eu já falo essa parte, eu já tava dando spoiler. Vamos pro chakra frontal. Agora fica uma coisa complexa, por incrível que pareça, para muitas pessoas. Por quê? Porque no início do relacionamento das pessoas, quando ela não tem a consciência, ou melhor, grande parte das pessoas não tem a consciência, independente seja no começo ou no meio ou no fim do relacionamento, o frontal, ele é uma ferramenta, ele é um chakra importantíssimo no processo da sexualidade trocada. Por quê? Porque é ali que é o nosso campo da visão mental. Então, quando a gente está falando da lei da atração, quando a gente está falando de prosperidade, qual é um dos processos que a gente faz? A gente visualiza. E quando a gente visualiza, a gente conecta o sentir também, que é o chakra cardíaco. Se uma pessoa visualiza que ela tá querendo, tipo, um carro e ela sente que ela tem um carro, ela vai atrair aquele negócio. Se a pessoa está conectada à outra, visualizando, não precisa nem visualizar, né? Mas você está com o seu frontal aberto ali, já com a pessoa e trocando olhares e o contato visual e o chakra na hora do orgasmo acontece, você está reforçando aquela conexão entre os dois. E agora vem a pior parte, né? Quem tem isso desequilibrado vai atrair o desequilíbrio dentro do relacionamento. Então, e a gente tá falando de um relacionamento. Depois a gente fala do individual. Então, se eu ou o ser tá pensando em outra coisa, no boleto, nas contas a pagar, ou em outras pessoas, né? Ele tá atraindo aquela situação com muito mais intensidade. E por que com muito mais intensidade?
Porque a energia sexual é a energia mais forte, porque ela é a co-criadora. Melhor, ela é a energia criadora. Afinal de contas, é com ela que você gera uma vida. E as pessoas não se tocam nisso, porque elas estão tão envolvidas no prazer que aí vem o ego de fato, né? É só o ego, é só o prazer de, preciso sentir a dopamina, o momento, que ela não se toca, que é uma energia que cria, que gera, né? Que gera ali de fato um ser vivo. Isso que é bizarro. As pessoas estão vivendo no automático, né? A famosa Matrix. Ou seja, as pessoas só fazem. Elas só fazem. Elas não entendem a complexidade do que elas estão fazendo na própria vida, no próprio relacionamento. Então, uma coisa que eu li esses dias que fala assim, as pessoas estão pulando etapas, né? As pessoas pulam etapas por conta da falta de autoconhecimento. Isso é um fato, porque as pessoas estão, né, fazendo sexo desenfreadamente, e não que eu tenha a ver com a vida de ninguém. É, cada um, mas a gente tá dando a oportunidade de poder de poder olhar pra isso, né? Mas aí você fica cocriando o caos na tua vida, a energia do caos, Sim. sendo que você próprio, na hora que você está em conexão com uma pessoa que você conheceu hoje na balada, e aí você transa com ela, você tá numa energia do álcool, muito provavelmente, você não está conectado àquele momento, e tudo que você tá criando é o que você, pra sua vida no futuro, é baseado naquela energia que você está sentindo no momento. Às vezes um arrependimento, uma culpa, ou às vezes a luxúria mesmo, né? E aí você quer ser respeitada, ou você quer ter um relacionamento e você não entende o porquê que você não consegue. Sim, eu ia aproveitar esse exemplo que você deu, porque dá pra gente ir muito longe, na verdade, com esse assunto, inclusive. Pra quem não entende talvez a palavra fugiu agora, que seria... Pra quem não entende o perigo disso tudo, a gente já falou né? Porque se você não tá conectado, a pessoa está se conectando a outras coisas X, aquilo tende a acontecer de uma forma ainda mais rápida e talvez mais intensa na vida. Aquilo que a gente falou, né? Você tá lá no ápice e você tá pensando em X coisa, aquele X coisa que vai ocorrer. Veja bem, é interessante dizer que isso é tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Olha a força que um casal tem, não importa se é homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa. A gente tá falando de energia sexual. A força que um casal tem de cocriar através da energia sexual. Porque se os dois estão em comunhão do mesmo objetivo e os dois falam, beleza, vamos trocar o nosso carinho sim, com a nossa conexão sim, e através dessa conexão, nosso objetivo X vai ser incluído também. E aí os dois cocriam isso de uma forma muito mais intensa e profunda. O que eu ia falar do exemplo que você deu, pra não esquecer, é que você fala, às vezes a pessoa tá lá na balada e tal, e ela se envolve pelo momento e ela quer tapar um buraco e tudo mais. Espiritualmente falando, olha como isso é pesado. Porque você já tá num ambiente que não é um ambiente energeticamente bom falando. Então, se você está lá, não adianta colocar a culpa no ambiente, porque se você tá lá, porque você se atraiu aquele ambiente. Porque antes, né, todo mundo fala, mas a culpa é do lugar, o que eu faço pra ir pra uma balada? Eu uso guia? Eu tapo meu umbigo com pedra? Porque é sempre no externo o problema, né? Então toma essa, você que é espiritualista de plantão aí, que acha que, eu estou no terreiro, estou super protegido. Porque se eu acender vela do meu anjo da guarda em casa, eu posso ir pra balada. A questão não é se você pode ou se você não pode. É aquilo que você atrai, é aquilo que você tá vibrando, aquilo que você vibra, é aquilo que você faz. Você tem o livre-arbítrio. Até porque eu vou trazer aqui uma questão minha mesmo. Essa semana que passou, eu postei o meu antes e depois, né? Sim. A Francine baladeira, que saía pra balada, bebia todas e tinha ali o álcool como uma válvula de escape. Meu caso não era sexual, meu caso era realmente o álcool. Mas eu ainda assim eu tava buscando algo, né? E naquele momento que eu ia pra balada, era engraçado que quando eu voltava pra casa, eu dormia, acordava no outro dia, eu ficava basicamente 3, 4 dias de ressaca moral. Não só a ressaca do meu corpo tá absorvendo aquele álcool, né? Parecia que eu tava secando, assim, porque aquele álcool fazia... Sim, ele desidrata. E também tinha a questão da minha moral, da minha essência ficar o tempo todo ali falando, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu faço o que eu faço? E aí, isso
né, me veio depois, quando eu comecei a trabalhar a questão espiritual, não foi uma coisa que eu falei assim, eu não vou para a balada porque lá não é um bom lugar. Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca coloquei a balada como não ser um bom lugar. Mas hoje eu não me conecto àquilo. Então eu não vou porque não faz mais sentido para mim. E pode ser que você seja uma pessoa super espiritualizada e que se conecte a algum tipo de lugar que faz sentido para você. E também tá tudo bem. Só que tem que entender que se você volta e fica mal, o que você tá fazendo por você? Será que você também não tá buscando algo que tá faltando em você? Exato. Dizer que é espiritualista qualquer pessoa pode dizer. Dizer que vai pro terreiro pra ser uma pessoa melhor, qualquer pessoa pode dizer. Agora, ações que fazem você ser uma pessoa melhor, é só você que pode fazer. É. Né? Então, se ela escolheu ali querer dar naquele momento, é porque ela ainda quer estar naquele momento. E tá tudo bem, cada um tem o seu momento, cada um com a sua, né, consciência. Mas então, voltando para essa questão da energia, tá lá, ok, já é uma energia baixa, vai lá, bebe álcool e passa, duvido que, né, a pessoa vai lá e bebe o álcool tranquilo e vai consciente para casa sem que ela passe um pouquinho do limite ali, nesse caso que eu tô falando, né? Ela vai lá, toma o álcool dela, dá uma alterada, ela vai atrair, mais uma vez, energias semelhantes àquele desequilíbrio energético. E quem que se alimenta dessas isso energias? Que eu ia falar. Exatamente. Quem é que se alimenta dessas energias? Os nossos amigos obsessores ou quiumbas, não importa, porque é tudo a mesma coisa, tá? Não é diferente nenhum. Para alguns dizem que é os demônios, outros dizem que são os quiumbas, outros falam que é assombração, não importa, é a mesma pessoa espiritual, é o mesmo espírito. A mesma vibração espiritual, né? Isso, é a mesma vibração espiritual. Que depois, mais pra frente, a gente pode falar com relação a isso, porque esse espírito, ele um dia foi um ser encarnado como você, tá? Que precisa de ajuda também como você precisa, talvez, ou não sei. Se tá se conectando é porque precisa, é a mesma vibração. Fica a dica. Exatamente, eu só joguei aí pra pessoa dar uma... Será que eu sou? Enfim. Quem nessas horas ouve e fala, não, eu sou nada disso, eu sou Dalai Lama, né? Eu tô no templo budista. Sou espiritualizado. Gente, por mais espiritualizado que a gente entra em descontrole. E ainda coloquei nesse post que eu fiz na semana passada, que se você não viu, vai lá ver, porque é uma mudança radical da Francine antiga com a Francine hoje. Mas eu falei no texto, eu era a minha própria obsessora. Eu tive que me salvar de mim mesma. Eu não tive que me salvar dos amiguinhos, porque eles só se conectavam a mim e eu tive sérios problemas de obsessão. Sérios. De não conseguir dormir, de ter paralisia do sono 3, 4 vezes na noite. Então, todo esse processo, né, de obsessão, ele acontecia por minha responsabilidade. Então, eu tive que me salvar de mim. Eu tive que salvar da própria obsessora aqui, que era eu mesma. É que tá. A grande parte dos obsessores somos nós mesmos, né? Eu tenho que trocar aqui. Grande parte dos obsessores somos nós mesmos. E aí, ele vai lá, se conecta àquela pessoa e tal, se conecta àquela energia, se conecta àquela vibração e vai atrair pessoas físicas também. E o objetivo dela já é se relacionar com alguém, talvez. Ou às vezes nem é esse o objetivo, mas o subconsciente tá pedindo por aquilo, já. E aí ela vai lá, se envolve com alguém na balada e vai pros tchananãs. Ou fazer os fanfers, como costumava dizer. Vamos fazer fanfers. E aí troca... Vamos lá. E detalhe, as pessoas vão fazer o fanfers aonde? Geralmente é no motel, né? Isso. É porque eu, assim, acho que ninguém vai levar uma pessoa que acabou de conhecer pra própria casa. Não faz nem sentido, né? Exato. Então, se vai pro motel, é um lugar que templo não é, né? Sagrado não é, né? Então, nós temos o que lá dentro? Mais obsessores. Mais obsessores. Mais vampiros. Mais vampiros astrais. Energia sexual. Larvas e vibração. Por mais que a gente esteja falando de espírito, a espiritualidade também é vibração. Uhum. Tudo é energia. Então não é uma energia boa. Você não está legal. Ou seja, viu como as coisas vão levando um ao outro? Eu saí, fui para um lugar que era com baixa vibração. Provavelmente eu vou fazer simulações de baixa vibração. Vou lá e bebo, baixa a vibração outra vez. E aí eu correspondo a minha vibração a alguém que está na mesma vibração. E aí atrai um obsessor e atrai uma pessoa que vai corresponder a essa vibração. E aí a gente vai junto para onde? Para um lugar que tem a vibração ainda mais baixa, atraindo mais obsessores e mais vibrações negativas.
virando uma bola de merda, né? Porque neve não é. Neve é fofinha. É. E aí, o que acontece? Vai lá e a gente fala pra essa questão sexual. E aí conecta todos esses chakras. E o que que ela vai emanar pro universo? A bola de merda. Exatamente, vai emanar a bola de merda. Ela vai emanar pro universo os maus pensamentos que ela está tendo. Ah, mas eu não tô pensando em nada. Conscientemente não. Mas o seu subconsciente tá. Tá emanando pro universo aquelas energias. Tá emanando as energias que você já foi ali naquele momento, né? Você já tava vibrando. Às vezes as pessoas, não todas, tá? Mas vamos simular uma situação. A pessoa foi pra balada porque ela se sente sozinha. É a situação mais clássica. Ah, porque eu tô solteiro. Tá. Se você tá solteiro, o que que você tá fazendo na balada? Buscando. Buscando alguma... Ah, mas eu tô curtindo. Não, isso daí é seu ego dizendo e tapando o buraco, falando, você tá curtindo porque você tá solteiro, mas você não tá curtindo, você tá buscando alguma coisa, cara. Mesmo que seja uma amizade, mesmo que que seja estar entre amigos, você tá buscando algo. Sempre você está buscando algo. Uhum. Eu conheço, sim, pessoas que, inclusive eu, na minha última fase solteira, né, eu ia pra balada não pra caça, sabe? Uhum. Não pra buscar, até porque tinha um trauma ali, eu não queria um relacionamento, eu queria que os homens falecessem, todos eles. Eu tava no ódio. Uhum. Então, mas você vai por causa das amizades. Eu acabava aceitando rolês que eu nem gostava pra estar com as minhas amigas. Sim. E aí, teve um momento que eu comecei a ter crise de ansiedade por estar nesses lugares, porque eu sabia que eu não queria estar ali. Só que se eu ficasse em casa, talvez fosse solitário demais. Então, é sempre pra alguma coisa. A gente sempre tá buscando alguma coisa, sempre tá indo num processo, né? Ou seja, o ser humano, na verdade, é uma eterna busca, né? Ele sempre tá buscando por algo, só que ele esquece de olhar pra busca interior. É, então, e por mais que muitas pessoas dizem, ah, eu não vou pra isso, só pra reforçar o que você tá falando, eu não vou para tal coisa, e a gente tá falando que é pra tapar o buraco de alguma coisa, a gente sabe que muitas vezes a gente mente pra gente mesmo, né? Ah, estou solteiro porque eu quero curtir minha vida, mas é o mesmo resultado, né? É. Você quer curtir a vida fazendo o quê? Pegando várias. Pra quê? Vários, Né? E para quê, né? Tem um buraco aí faltando. Você quer mostrar alguma coisa? Você quer mostrar que você é fodão? Por quê? Né? Ah, que eu consigo pegar as mulheres que eu quiser, né? Que a maioria dos caras fazem. Ah, porque eu quero demonstrar que eu sou mulher empoderada. Então, tá vendo? Você quer mostrar alguma coisa, né? Há uma busca de aprovação ainda, né? Mesmo que seja a aprovação própria, de eu preciso provar pra mim mesmo que eu consigo. Uhum. Ainda é, porque você ainda não se aprova, você ainda não se reconhece, ainda falta você dentro de você. Sim. E olha só, gente, a gente não tá querendo também fazer, como fala? Dar sermão ou ser sensacionalista ou melhor, não quer. Ah, então vocês estão falando que balada é coisa ruim. Não. Não é isso. Pra mim Depende da balada. Pra mim depende da balada. A minha opinião é, eu não gosto e ponto final. Não tô falando que você não tem que gostar. A realidade é essa, doa o que doer. A realidade é essa, ponto final. E você faz o que quiser da sua vida. A questão é o seguinte, o que ocorre energeticamente? Isso, voltando àquele assunto lá da sexualidade, eles vão lá, se acoplam, se acoplam com também os seus outros espíritos. Quer falar uma coisa? Quero. Antes de você entrar nessa questão pra você finalizar, né? Aí vai falar assim, né? Ah, Francine, porque vocês pregam a espiritualidade livre, né? Vocês estão parecendo evangélico que não pode fazer sexo antes do casamento. E a gente não tá falando de não pode. Não. Faz o que quer, a gente tá falando que acontece, né? A gente tá falando de autorresponsabilidade, de responsabilidade com você, não é nem com o outro, é com você mesmo. Exato. É amor próprio isso daqui. Né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Já dizia... O Homem-Aranha. É o tio Ben. É, o tio do Homem-Aranha. E... é complicado, né? A gente não citar coisas nerds. Mas, enfim. Isso que a gente não falou do Yoda ainda. É verdade. Mas, o que é o seu grande poder? É o livre-arbítrio. Uhum. Seu grande poder é de fazer o que você quiser da sua vida. Mas faça com responsabilidade, com autoconhecimento. Quando a igreja, ela proíbe isso, hoje, com muito mais maturidade emocional,
Eu entendo que essa proibição, tá? Tô falando dessa proibição, Uhum. não é de fato uma proibição ruim. Não que eles estão certos em fazer Eles isso. estão fazendo o famoso pai ditador, né? Eles estão fazendo o famoso. Igual meus pais eram assim nessa questão sexual, né? Mas enfim, eles estão fazendo porque eles falam assim: olha, vocês não têm conhecimento pra usar essa Você não tem energia. sabedoria pra saber usar isso. Então vocês não vão usar. Mas assim, aí eu vou falar que eu entendo, porque eu trabalho essa questão do pai, né, da mãe, de a gente entender que existe por trás de todo narcisismo uma questão de proteção ali, de querer proteger. Quer proteger o quê? Eu ainda não entendi muito bem essa questão religiosa, mas talvez um dia eu entenda. Mas ainda assim é uma proteção. Talvez é proteger você de você mesmo, de fazer merda na sua vida. No fundo eles sabem que a proteção é pra proteger o conhecimento pra eles. Eles não querem que você realmente seja livre, porque é uma forma de... É real a energia, eles querem te proteger, e é essa visão que eles querem te passar, porque eles não querem que você saiba disso de forma consciente, como a gente tá falando agora. Até porque se eles quisessem que a gente soubesse, eles não só falariam não pode, eles ensinariam por que não pode. Porque não pode, exatamente. Faz sentido. E aí a única coisa que eles ensinam por que não pode é porque é pecado. É porque se você cometer isso, você vai pro inferno. Ou porque se você cometer isso, você vai atrair quiumba. Ah, mas é a mesma coisa que vocês estão falando agora. Mas aí você é livre. Até porque a religião nunca foi um impedimento para as pessoas fazerem sexo. Todo mundo fazia. Mesmo lá atrás, que era isso muito mais fechado, a sexualidade era muito mais, né, reprimida. E uma coisa que eu entendo hoje sobre pecado, né, que pra mim, pecado e livre-arbítrio são coisas que não existem. Exato. Né, porque a gente não tem conhecimento suficiente pra usar o livre-arbítrio, e o pecado, no caso, é algo que você... Não é que você faz somente com o outro. Na verdade, o pecado só é quando você faz com você. Ou seja... Esse ato de você não conhecer, de você não ter conhecimento, sabedoria, é um pecado. Sim. Com você mesmo. Mas isso não quer dizer que você vai ser punido e enviado pro inferno, tá, gente? Dentro da visão católico-cristã, o pecado significa aquilo que você vai ferir os princípios de Deus. Então, dentro dessa questão da igreja, a gente vê o que eles querem dizer é que você tá ferindo os princípios de Deus, porque Deus tá vendo o que você tá fazendo e ele vai ficar bravo se você fizer isso. Aí ele vai te punir, né? É uma visão com uma crença. O que a gente está falando aqui são ação e reação. Toda energia emana uma energia correspondente que vai atrair a energia semelhante para sua vida. E o que você faz ou deixa de fazer é problema seu. Porém, cada um vai colher aquilo. Vai colher o que é e sabe o peso que aguenta. Depois vai falar, porque Deus me... não sei o quê, né? Deus tá me punindo. Que... Deus não... É como que fala? Deus me deu mais peso pra mim, pedras pra eu carregar do que pra não sei quem, é injusto comigo. E todo mundo esquece que as coisas são a longo prazo, né? Nem tudo é longo prazo, mas... A grande maioria, né? Sim. Mas uma hora chega. É como fala, né? Uma hora a conta fecha. Não é? Uma hora a conta vai fechar. Você quer terminar esse raciocínio antes de a gente concluir o anterior? Não, então, é que me veio muito forte essa questão do pecado, né? Do porquê que isso foi inserido como pecado, no fato das pessoas não terem esse conhecimento. E isso pra mim é um pecado, as pessoas não terem esse conhecimento. Porque você tá fazendo e tá fazendo sem entender o porquê tá fazendo. Tá fazendo no ego, tá fazendo de forma automática, tá fazendo porque todo mundo tá fazendo. Sim. Porque é legal, porque é cool. Legal, porque é bacana. Porque faz o quê? Porque gera dopamina. A bendita da dopamina. E isso é o vício. Que dá pra gerar de outra forma, né? Exato. Dopamina se gera de outra forma. E aí a gente entra nesse negócio. Veja que tudo que a gente tá falando... mas vocês não tinham que falar de energia sexual? Energia sexual é tudo que você cria. Energia sexual é energia magnética. Inclusive... O que a gente fala assim, por que você se sentiu atraído ou atraída por alguém? Porque a sua energia de magnetismo foi ativada e você atraiu aquela pessoa ou aquela situação. As energias só se correspondem porque existe uma energia que é magnetizadora. A energia magnetizadora vem a partir de 2 chakras, que são o chakra base e o chakra sexual. A energia criadora, chakra sexual, a energia que manifesta, chakra cardíaco, e a energia visualizadora, chakra frontal. E todas elas se conectam
coronário, que é a fonte de tudo. No caso, tipo, A ligação. a ligação Com a fonte. com a fonte maior. Isso. E aí, voltando só pra aquela situação que a gente tava falando, né? Que a gente já voltou umas 3 vezes. Que é, vai lá, o Joãozinho e a Mariazinha foram pra balada, se conheceram, foram lá e fizeram um fanfare num motel e beleza. Mariazinha foi por lá porque ela queria mostrar que ela era individual, que ela tinha, sei lá, que ela tinha poder de escolha e fazer o que ela quiser, e o Joãozinho foi porque ele falava que ele conseguia pegar 10 mulheres numa noite só. Então vamos colocar essa posição. O que eles estão emanando pro universo? Pra mim, eles estão emanando ego, né? Tipo, um ego ferido, uma falta de amor próprio e um desespero em querer ser visto, chamar atenção. E aí, o que o universo faz? Dá mais disso? Sim, exatamente. Só que aí ele vai dar o quê? Multiplicar, porque tem a energia sexual no meio. Tcharam! As pessoas agora deu pra entender por que a sua vida fica cada vez mais merda quando você determina certas coisas. Ah, mas eu não parei pra desejar isso. Você não precisa parar pra desejar isso. Você está emanando. Lembra que a gente falou no episódio anterior? O que a gente falou? Que o que a gente pensa, a gente vibra. Mas muitas vezes a gente vibra sem pensar, porque tá lá no inconsciente, nos 90% escondido. O que a gente sente é ainda mais forte, né? Sim. Que é o que a gente emana pro universo. Você não precisa falar pro universo, universo, eu preciso curar as minhas feridas, ou eu preciso de um relacionamento melhor, ou eu quero ter um carro, ou eu quero ter uma moto, ou eu quero ter uma casa, eu quero ter dinheiro. Você não precisa falar. Você vibra. Por isso que quando você tá lá no mercado fazendo sua compra e você se sente mal porque você gastou dinheiro demais, você não tá pedindo pro universo me trazer dinheiro, você não tá falando nada. Você simplesmente tá angustiado porque você tá fazendo uma compra que deu um aperto no seu cardíaco. O universo já entendeu que você precisa, que você tá fazendo o quê? Tá sendo escasso e você tá emanando mais escassez porque você não tem o suficiente. É isso que ele vai mandar. Não é isso? Exatamente. Igual quando você olha uma coisa e fala, meu Deus, que caro. E aí o universo vai falar, ok, você não tem dinheiro pra isso e aí você vai continuar nessa. Porque se pra você isso é caro, eu não vou te dar dinheiro pra comprar. Exatamente. Então, percebam o quanto é forte a energia sexual e o quanto ela pode moldar a nossa realidade. E aí deve ter gente fazendo essa pergunta. Fran e PH, se a energia sexual é tão forte assim, por que eu e meu marido queremos ter um filho e na hora a gente não consegue? Mesmo pensando nisso na hora do sexo. Tadã. Existem muitas coisas, são as crenças que bloqueiam a nossa energia sexual, até porque tem muita gente bloqueada, principalmente as mulheres nessa questão sexual, né? As mulheres, elas têm uma educação sexual muito ruim, Uhum. que é errado se tocar, e aí a gente tem que falar disso também, do autotoque, que é errado se tocar, que é errado se conhecer. Então tem mulher que nem consegue ter um orgasmo dentro de um ato sexual ali, ela não consegue sentir prazer. Então, Às vezes tá partindo só de uma parte só essa questão. exato. A crença de merecimento. Existe também, gente, uma coisa que eu acredito muito, que é o momento divino pra isso, porque uma alma pra vir pro mundo, ela precisa estar preparada, não é um negócio, não é bagunça, né? Tipo, é Deus olhando e falando assim, ei, gente, isso aqui não é bagunça. Sim, mas eu acho que eu posso tentar. Não posso falar por todos aí, por tudo, né? Claro. Mas eu posso dizer que acho que é o que passa na grande maioria das pessoas. Vamos supor que Joãozinho e Mariazinha agora estudaram com a gente, fizeram Prosperando, fizeram o divórcio energético e agora eles têm consciência, saíram daquela situação que eles estavam, da balada e fazendo as coisas e começaram a querer ser pessoas melhores. E aí eles estão tentando ter o filho deles e não conseguem. Certo? Sim. E aí o que acontece? Ah, mas aí eu vi... Mariazinha vai lá e fala, mas a gente tá fazendo na energia sexual a visualização de ter o filho. É a situação que a gente acabou de dizer agora. O que eu acredito que aconteça? Primeiro que eles colocaram isso como um objetivo. E tá tudo certo, você tem que colocar um objetivo. Só que aí vem a cobrança. Vem a ansiedade, vem essa questão de
nós vamos fazer isso pra isso, e não vira uma coisa natural. Aí vem aquele negócio que a gente falou no episódio anterior. Da escassez, do apego, da necessidade de aprovação. Aí já começa a vir na hora ali nos pensamentos de... eu tenho que engravidar, ou eu tenho que fazer com que ela engravide, nós precisamos ter isso. Aí começa a virar a escassez. E eu creio que seja isso que passa na cabeça. Nenhum dos dois estão ali 100% focados nisso e deixando que o universo realize ali o processo, sem que venham os traumas, porque se realmente está tendo a dificuldade, provavelmente tá... Ainda não foi aprendido algo, né? Exato. Existe algo atravando que precisa ser aprendido. Tudo que você não consegue desbloquear porque você não aprendeu o que precisava. Uhum. O universo vai te deixar ali até você aprender para passar de fase, senão a gente não evolui. Mas tem uma coisa que você falou que eu sempre vejo isso nas pessoas. Eu quero ter filho para tapar o meu buraco de amor. Isso aconteceu, né, com a minha mãe. A minha mãe não teve pai. E ela sentia que ela não era amada, não tinha amor suficiente. Ela sempre buscou nos filhos esse amor que ela sentiu falta na infância dela. Então, ela entendia que se ela tivesse filhos, ela ia ter o amor suficiente para a vida dela. E foi nisso que ela acreditou, e foi assim, até porque ela conseguiu fazer milagres, né? Porque ela não podia engravidar e ela engravidou. Ela tinha tanta convicção disso, que isso seria a razão da felicidade dela, que ela engravidou. Exato. É o lance da convicção que a gente também falou, né? Você tem que ser convicto daquilo que você quer. Mas então, foi saudável? Não foi. Não foi. Porque ela teve que tomar muito hormônio para fazer esse processo. E talvez ela precisasse passar por essa situação de autoconhecimento lá atrás, mas ela não teve essa oportunidade, esse processo não foi possível para ela. Por motivos que a gente sabe dos nossos pais que não tinham isso e que achavam que isso era coisa de gente doida. Mas ela teve que aprender várias coisas. E uma delas que ela aprendeu é que o filho cresce e vai embora. Ou se não, o filho cresce e precisa seguir a vida de alguma forma, mesmo que seja estando do lado. E que o amor não existe fora, a não ser dentro. Sim. Exato. Então são muitas questões que beira essa conexão. Porque é a mesma coisa a gente falar da manifestação no dia a dia, não necessariamente com energia sexual, né? É que a gente fala que ela potencializa. Então se ela potencializa e a gente tá com uma crença negativa e tá pensando aquela crença limitante, vamos chamar assim, né? Que faz com que você não tenha aquilo, se manifeste de uma maneira ainda mais forte, né? Sim. E aí... é bizarro, né? Porque aí acaba acontecendo situações que reforçam aquela crença de novo, né? Quando você passa por uma decisão de mudar de crença e você não consegue porque a crença anterior está sendo utilizada, começa a acontecer situações que reforçam a crença anterior. É isso que eu quis dizer. Sim. E tem muito também sobre a crença de merecimento, né? As pessoas, de fato, não se sentirem talvez merecedoras de ter um filho, de colocar um filho no mundo... ou não se sentir capaz. Aí fala assim, eu quero um filho, mas tá todo mês reclamando no fim do mês que não tem dinheiro pra pagar as contas, aí o universo entende, cara, tu não tá preparado pra receber essa criança, que você não tem dinheiro nem pra você não sabe cuidar nem de você vai cuidar como de uma criança? Exato. Então existe muita coisa por trás disso. Muitas coisas. Não dá pra gente falar todas elas, porque são muitas crenças que vão levar a isso, né? Mas o que eu quis dizer que a grande maioria das pessoas passam, de fato, deve ser essa cobrança, esse negócio do apego, da ansiedade, de que tem que ser assim. Determinei, eu tô fazendo isso todo mês, toda semana, a gente tá tentando e não tá dando. Porque você tá pegado nisso agora, não adianta, não vai soltar pro universo, não vai rolar. Até que você resolva isso. E agora eu acho que a gente precisa falar sobre pornografia e a masturbação, que é o nosso foco desse... Dito já toda a explicação de como funciona o nosso corpo, como que a gente se relaciona com o outro. Eu acho importante a gente falar sobre essa questão da masturbação e da pornografia. Por que que esse vício é tão prejudicial à tua prosperidade? Por que que esse vício, ele vai bloquear a tua vida e não tem o que fazer? É assim, igual 1 mais 1 é 2, é assim. Exato. Então, olha só como esse negócio é. A gente falou toda essa situação anterior para que as pessoas conseguissem visualizar o que ocorre durante o processo energético da manifestação da energia sexual. E aí a gente vê de novo essa questão do vício e tudo mais.
Bom, se a gente pega o auto-toque, ou enfim, a masturbação com ela mesma, existe sim, assim como no sexo também, porque entre duas pessoas também existe o vício. Tem aqueles que são viciados, os ninfomaníacos, ou seja, é um desequilíbrio, é o negócio de querer tapar alguma coisa, suprir alguma coisa que tá faltando em vício. E o sozinho também é, né? Só que aí, nesse caso, pode ser de várias outras maneiras. Então, já que a gente tá falando de pornografia, olha só o que ocorre aí em vários processos. Não dá pra gente falar todos também, porque é uma lista gigante. Mas os dos principais, eu vou falar no aspecto masculino, né? Eu acho que é mais correto eu dizer no aspecto masculino, que é o lance do quê? Grande parte dos homens, ele vai lá e cria conexões daquilo que ele deseja, que ele não consegue realizar na vida real. E aí ele começa a assistir, sei lá, pornografia em algum lugar, no computador, na televisão, enfim. E homens, deixa eu trazer uma coisa pra vocês. Pornografia não é real e nunca vai ser. Porque homens e mulheres se relacionam de forma bem diferente sexualmente. Então, aquilo que a mulher passa num filme pornô não é o que tua mulher quer. Pode ser que em alguns momentos ela deseje sim, né? Não tô falando que é errado ou que todas as mulheres pensam assim. Mas existe também a conexão de carinho que ela quer ter no momento sexual com o parceiro que ela tá casada ou que ela tá se relacionando. Então, não é só a questão mais desenvolta ali dentro do sexo, que é bacana também, mas exatamente como acontece ali no filme pornô, a gente precisa entender que as mulheres comuns da vida real não aguenta, não tem como. Além disso, a gente tá falando de uma questão que é... Ó, vamos lá. Vamos partir de um princípio básico. Vamos falar de marketing agora, hein? Empreendedorismo. Vamos falar de negócios. Estamos falando de uma indústria pornográfica, ou seja, uma indústria de filmes. Para vender, temos que criar um nicho, temos que criar um público-alvo. Quem é o público-alvo principal da indústria pornográfica? O homem. E por que ele é? Porque nós fazemos, ou no caso eles, né? Os produtores de pornografia fazem filmes voltados para os homens. Ou seja, eles buscam... Olha, isso aqui é marketing. As dores, ou seja, aquilo que o homem gostaria de ter para que fosse realizado. Então, eles criam simulações de cenas ou situações que é o que grande parte dos homens gostariam que fosse. Ponto. Uma mulher não vive daquela maneira. Só se ela estiver dentro desse nicho, vamos dizer assim, né? Se ela estiver com a mente ligada a essa questão dentro desse processo de pensamento. Mas aí que tá. Eles vão colocar as câmeras nas posições que os homens gostariam que tivesse. Eles vão colocar a posição da mulher no jeito que ele gostaria que tivesse. Não é do jeito que a mulher gosta. E, na verdade, não é uma realidade sexual falando. Então, eles vão colocar desejos propositais para que desperte aquela vontade dele ou a realização dele. E aí vem todo esse processo de dopamina, vem todo esse processo de descarga energética e tudo mais. A liberação aqui do cérebro, porque, ó, pensa... O ser humano, ele tem 6 sentidos, né? A gente sabe, a gente utiliza mais os 5 sentidos principais. Um deles muito forte é a nossa visão. Então, o que A pessoa deve estar falando assim, Fran, 6 sentidos, mas que eu aprendi na escola 5. Qual que é o 6? É a nossa intuição, é a mediunidade. Então... O que acontece? Quando você olha alguma coisa, por que a gente fala que o processo de lei da atração, a gente usa a visualização? Porque é um sentido que é capaz de liberar muitas coisas no teu cérebro. Então, se você vê uma pessoa tomando um tiro, você vai ficar impactada? Aquela visualização vai te trazer um choque. Você vai liberar uma sensação ruim, de medo, de insegurança. Quando a gente fala da pornografia, aquilo vai te trazer uma sensação de prazer. E aí vai liberar os hormônios do prazer, né? Os Sim. hormônios que te dão o impulso ali, que mexem com aqui, que vai liberar o teu chakra sexual ali, que vai abrir o teu chakra sexual. Só que uma coisa que a gente... Não sei se todo mundo sabe, né? Mas a indústria pornográfica, ela movimenta bilhões. Sim, é a maior que tem... Só que ela movimenta bilhões entre os produtores
Não com os atores, né? Não com os atores. Ou seja, os atores, eles são extremamente usados. Sim. Usados. Tem todo esse ainda processo, ainda mais se for falar do que acontece com as mulheres. Com as mulheres. Porque elas têm que ser drogadas para conseguir passar por alguns tipos de situações. Todos eles têm, né? Os homens também. Eles tomam uma injeção para ficar lá muito tempo, né? Com a ereção. Exato. E aí, eu vou contar uma coisa aqui que a gente vai falar mais vezes sobre isso. E nem é com relação à pornografia, e sim com a questão da lei da atração. A gente vai repetir isso várias vezes. O nosso cérebro, ele não entende aquilo como um filme. Não. Ele entende aquilo como realidade. Veja bem, nosso cérebro, ele não entende mentiras. Tudo pra ele é verdade. Tudo pro seu subconsciente é verdade. Ou inconsciente, dê o nome que você quiser. Cada um tem a sua linha de... Ele aceita simplesmente aquela sugestão e fala, ok, é isso que você quer? Exato. Olha só, tanto é que se você assistir um filme normal agora, tá? Se você assistir um filme de uma história X, e aí você se envolve mentalmente com um personagem, aí esse personagem morre e você chora, por quê? Você nem conhece a pessoa. Você não conhece a pessoa, exato, você não... porque é bonitinho, é emocionante. Não, é porque você se colocou no lugar dela. Você se envolveu com essa pessoa como se fosse verdade. O seu cérebro, ele entendeu que aquela pessoa existe e que tudo que você emanou ali, o seu cérebro disse que era real. Ele não finge. Por que você se assusta com filme? O mesmo exemplo que você deu. Eu vi sei lá, tava assistindo jornal e aí ouvi na internet a foto de alguém que foi assassinado, foi horrível, me senti mal e tudo mais. Por que se sente mal? Porque o seu cérebro acredita que ele está ali e que aquilo tá vivendo com ele presente naquela realidade. Sim. Por que você toma susto quando você tá assistindo uma cena de uma determinada coisa e você dá um pulo no sofá porque apareceu um monstro, porque o carro bateu? Seu cérebro entende que você tava dentro do carro. O seu cérebro entende que você que tá fugindo do monstro. Vocês não têm a noção de quanto isso é profundo, cara. Não tem. A gente não tem, na verdade, né? O poder da mente. Ele entende que... mas eu sei que não é real. Você conscientemente sabe. Mas quem manda nessa porra toda é o seu subconsciente, cara. Até porque se você conscientemente sabe, porque você conscientemente quer ter R$1 milhão. Por que você não tem? Exato. Porque tem 90% do teu cérebro que tá ali, ó. É isso te aí. Travando. Perfeito. Perfeito exemplo. Então... Quando a gente entra nessa questão do filme pornô, da pornografia, o seu cérebro acredita que aquilo é verdade. Aonde eu quero chegar nisso? É aí que gera grande parte dos problemas dentro de um casal ou com a pessoa sozinha. Porque quando a pessoa sozinha, ela tem isso na cabeça dela, ou seja, o subconsciente acredita que tem que ser daquela forma, porque ele acredita, porque ele foi estimulado assim. Ele foi estimulado de que prazer pra ele... tem que ser daquela maneira. Prazer pra ele tem que ser com aquela mulher ou naquela situação que, como ele aprendeu através da repetição, a gente vem falando da repetição muitas vezes, e aí o vício torna uma repetição. Um hábito. O hábito, e aí o cérebro entendeu que, precisa ser em cima da televisão, de ponta cabeça, vestindo roupa de coelho. Beleza, o cérebro entendeu que isso... Bizarro, né? Realmente foi longe agora. Seu cérebro entende que é desse jeito que ele recebe prazer. E aí, toda vez que ele vou falar na questão do homem, como eu já venho falando. Aí ele vai lá e conhece uma mulher que pode fazer o que for, mas ela não se veste de coelho em cima da televisão, ele não vai sentir o prazer necessário para corresponder o que o cérebro dele pede. E aí gera a insatisfação dentro do casamento. Até porque a sexualidade ela é muito preciosa dentro de uma relação a dois. E se começa a vir essa insatisfação no ato sexual, todo o resto tende a desandar de alguma forma. Porque você vai ficando insatisfeito, você vai ficando... o que você busca você não encontra. E aí você fala assim, Fran, mas a gente atrai tudo que a gente... tem dentro do nosso subconsciente. Por que eu não atraio uma mulher que vai fazer o que a mulher... de coelho na televisão. Porque existe uma coisa também, que agora a gente vai falar de eu superior, que é o teu eu superior tentando te tirar do que é prejudicial pra você. Então ele tá tentando que você aprenda através do teu relacionamento que as pessoas são diferentes e as pessoas sentem prazer de forma diferente. E também não quer dizer que em nenhum momento ele vai encontrar alguém que faça isso. Né? Porque ele pode acabar realmente encontrando, mas pode ser que demore anos, pode ser que nem chegue esse momento, porque não é o foco principal dele também, né? Até porque mulheres não consomem muita pornografia quanto os homens.
né? Então as mulheres, e talvez mesmo consumindo, elas sabem do limite delas, elas sabem o que elas Sim. conseguem e o que elas não conseguem. Exato. E aí, a gente entende que isso ainda se torna uma repetição, né? A gente falou do hábito e tudo mais, isso acaba acontecendo várias vezes igual, da mesma forma. O cérebro vai se adaptando àquele modelo e ele também vai manifestando situações semelhantes àquilo. Não só no físico, mas no físico que eu quero dizer na matéria, mas no físico do ser, da pessoa. Ele vai entender que... Lembra que a gente falou do sistema de recompensa? Ele vai lá e vai entender que eu preciso fazer isso em determinado momento porque eu não estou tendo o quê? Eu não estou tendo, de fato, o que eu busco. E aí ele vai sempre suprir com aquela necessidade de se masturbar, assistindo filme pornô e tudo mais. Porque o cérebro dele, além de estar habituado com aquela situação, provavelmente ele também está usando um sistema de recompensa ali. Porque, eu não encontrei a mulher da minha vida, então eu vou lá pro filme pornô. Um exemplo, tá? Não tô falando que necessariamente seria somente isso. Entenda que o que a gente dá de exemplo não é uma regra, não é fechado. São várias situações, é um leque bem grande que pode acontecer. Que não dá pra gente trazer tudo aqui. E a gente é super aberto a entender, né, algumas situações. Até por isso a gente tá fazendo isso aqui pra trazer o conhecimento que a gente possui. Mas, né, e você falando assim, o cara não encontrou a mulher da vida dele, ele vai usar a masturbação, até porque existe uma necessidade fisiológica, tanto para o homem quanto para a mulher, né? E aí é que tá, quando a gente fala de educação sexual, não é o filme pornô. A educação sexual, ela é essa questão energética que a gente precisa entender. E quando a gente fala de pornografia, a gente falou que envolve muito dinheiro, mas não é um dinheiro talvez honesto, lícito. Existe drogas que também atraem coisas negativas, abuso, uma baixa vibração, enfim. Existe muita energia pesada que você está consumindo e criando na sua vida. Porque você está usando a tua energia sexual para criar aquela realidade. E aí, a masturbação consciente, que é o que quase ninguém sabe, porque não é ensinado abertamente, né? A masturbação consciente é algo que você sim pode praticar, mas você precisa saber como fazer. Exato, porque parece mais uma vez que a gente tá falando tudo isso, falando, não, então quer dizer que vocês são contra balada, vocês são contra sexo, vocês são contra masturbação, vocês são contra tudo. A gente não tá falando que a gente é contra nada, a gente tá falando as duas vertentes, os dois lados da moeda, explicando que existe uma necessidade de ter consciência. Ou seja, a gente falou o lado positivo do sexo quando você tem consciência de como fazer, de como realizar. E agora a gente vai falar da consciência positiva de quando você se masturba. Então, masturbar é necessário? Sim. Como você diz o exemplo lá da Prosperanda, né? Da sua aluna lá. Ela falou, mas então... É aluna, né? Aluno. Aluno, então prosperando. E aí ele diz lá, mas o médico disse que é bom. Mas o médico não falou pra você, olha, assiste 10 minutos de filme pornô porque você tá precisando. Ele não falou isso pra você, eu tenho certeza. Ele falou, é saudável que você realize o autotoque, a masturbação, de fato. Sim, por quê? Primeiro porque toda e qualquer questão... Eu sempre vou trazer essa questão pra cá, não sei se você acha pertinente, mas sempre vou trazer a questão energética da visão espiritual. Mas eu falo assim, todo e qualquer tipo de energia estagnada, parada, ela é uma energia estagnada e parada, e energia estagnada e parada, ela não flui, não é um fluxo. Quando a gente fala de prosperidade, ou de lei da atração, ou de realização, a gente tem que ter uma energia que flui, a gente tem que ter uma energia que está em movimento. E ela tem que estar movimentando para algum lugar que seja de acordo com aquela vibração. Nesse caso, a gente está falando de algo positivo. A gente falou a versão que é a versão negativa, que é quando você tem isso desequilibrado, de forma desenfreada, então ela está em fluxo, só que ela está se conectando e trazendo uma vibração negativa. E agora a gente vai falar ao contrário, você está com ela em fluxo e vai trazer energias positivas. Então, fisicamente falando, sem ser energeticamente falando, né? É bom para o seu corpo, como um exercício físico. Sim, é necessário que o nosso corpo produza determinadas quantias de hormônios, porque é necessário mesmo, porque o seu cérebro precisa daquilo, né? O seu corpo precisa daquilo, suas células precisam daquilo, né? E depois da questão energética e espiritual, que é, eu preciso, o seu corpo, ele é feito de energia, né? Seu corpo físico, energia condensada, e seu corpo espiritual, energia
livre. Você precisa rodar essa energia para que realmente todo o seu sistema energético esteja em perfeito equilíbrio. E aí a tua saúde física esteja em perfeito equilíbrio. Porque tudo que está em desordem no nosso campo energético vai gerar uma desordem no nosso campo físico. Exato. Então, sim, é necessário a masturbação e o autotoque. Só que você não vai fazer isso 3 vezes por dia, todos os dias, 7 dias por semana. Porque daí você saiu da energia de realizar o autotoque consciente e você está de novo tapando um buraco ou com falta de algo. Ou, tipo, eu preciso disso para ficar bem no meu dia. Uhum. Ou seja, você ainda está externalizando o teu bem-estar. E ainda tá colocando a responsabilidade disso em uma outra coisa, né? Num ato que tá suprindo, como você falou, algum buraco que tá dentro de si. E aí, qual é a lance da consciência, da masturbação consciente? O nome já diz, consciente. Né? A gente tem que ter consciência da vida. Então a gente tem que ter vários níveis de consciência. Então temos que ter a consciência no que falar, que a gente pode chamar de comunicação consciente, né? A gente precisa ter consciência na espiritualidade, que a gente chama de mediunidade consciente. A gente precisa ter consciência em todos os campos da nossa vida, em todos os sentidos dela. E aí a energia sexual não muda, não sai disso. O que é uma masturbação consciente? É você entendendo que você tem um limite no seu corpo. Ele sabe disso, você sabe disso, né? Você sabe quando o seu corpo tá pedindo, se você tá com dor de barriga, você sabe que você precisa ir no banheiro, né? Se você tá com com peso nas costas, você sabe que você precisa ser massageado. Inclusive, peso nas costas é uma energia densa, que você tá retendo alguma coisa, né? Ah, parece que tô com peso nas costas, porque você tá segurando alguma coisa. De fato, energeticamente falando. E assim também com a energia sexual. Você tem que ver o seu limite. E aí, como você vai fazer isso de maneira que seja saudável? Você pode fazer esse processo de visualização, por exemplo, tá? Um processo de visualização daquilo que você quer manifestar na sua vida, por exemplo. Um exemplo, né? O que você daria de exemplo? Então, é uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo sobre masturbação consciente. Faz, sei lá, no máximo uns 3 anos que eu aprendi sobre isso. Mas queria trazer até isso, né? As pessoas... O que é uma masturbação consciente? Me corrija se eu estiver errada, porque é algo que eu aprendi recentemente, não é meu domínios, né? Domínios. A masturbação consciente é o autotoque e é a conexão com você. Isso exclui, e veja bem a palavra, exclui o contato com qualquer pessoa que está fora do teu campo. Ou seja, eu vou me masturbar pensando em outra pessoa. Sim, exato. Eu vou me masturbar pensando no filme pornô que eu assisti. Aí não adianta nada. Isso não é masturbação consciente. Porque o verdadeiro prazer e o verdadeiro tesão que a gente tem que sentir é por nós mesmos. Então, exato. É um processo de conexão com você, com o teu eu. Olha que bizarro, tudo é sobre nós, tudo. Exatamente tudo é sobre nós. Exato. E aí, você pode colocar assim, eu tenho uma meta na minha vida. Sei lá, eu quero manifestar um carro. Quero transformar essa energia aqui, sexual, em uma coisa material. Quero co-criar essa matéria, quero criar essa matéria. Então, você pode, sim, naquele momento, intencionar a aquisição que você quer ter para você. Você vai intencionar para você e aí você faz o processo de masturbação consciente, que é esse que a gente tá falando, que é o você se conectar com você, com o quanto você sente prazer. Ah, Fran, eu não consigo me conectar comigo. Então, meu amor, meu amigo, minha amiga, quer dizer que você não tem amor suficiente por você. E aí você tem que desenvolver esse amor. E através dessa masturbação consciente é uma forma de você acabar desenvolvendo. Não para de tentar na primeira que você não consegue, continua. Muito bem lembrado isso que você tá falando. Aí eu vou falar assim, dentro dos estudos do Tantra, no qual eu realizei, e fui formado, inclusive, nos estudos do Tantra, a gente entende uma coisa. O que é o Tantra primeiro? A gente entende que o Tantra... a gente pode dizer, tá? Existem várias vertentes que dizem outras coisas, mas o Tantra nada mais é do que o sentir. Tantra é de tocar, toque, sentir. O toque, ele
É o toque. E quando você fala tantra, as pessoas têm uma visão meio deturpada, totalmente, né? Uma massagem... Já pensa que é uma massagem sexual, uma massagem erótica. Cada um deu nome, né? Que tem gente que fala que é putaria, né? Cada um vai dizer uma coisa e não é nada disso. Isso daí é quando chegou no Ocidente, o Tantra, ele chegou dessa forma... que forma? A forma do expressar do corpo e do sentir do corpo. E quando chega aqui no Ocidente, ele é aplicado através do toque mesmo. Do tocar, de sentir, de fazer a energia de um passar pelo outro ou despertar a energia do outro. E aí, quando a gente fala de conceito do Oriente, principalmente quando a gente fala do conceito hindu ou do hinduísmo, eles têm o toque como algo sagrado ali dentro do hinduísmo, tá? E que esse processo do despertar da Kundalini te eleva à condição de um ser superior para em contato com Deus e deusa. Tanto é que dentro do hinduísmo nós temos o Deus e a deusa, que é Shiva, por exemplo, né? Shiva é um deles, e Parvati, que é a esposa de Shiva. Fala. E olha aí a importância, né? Ó, tudo é sobre o eu. E aí você vai despertar a Kundalini, que é sua. Uhum. E aí você vai entrar em contato com algo superior, que vai, ou seja, a Kundalini ela é despertada aqui no seu chakra base, ela vai até o topo do teu coronário e ela desperta ao teu eu. Quem tá aqui acima? Se a gente for falar é Deus, sim, já sabemos disso. Mas nada além do que o teu eu superior. Ou seja, por que eu chamo vocês de deuses e deusas? Porque é a maior conexão com quem vocês são. É engraçado que tem gente que fala assim, meu nome não é deusa. Meu nome não é deusa. Aí você tem que explicar. Não, que não é deusa, que não tô chamando você pelo nome deusa. Tô falando que você é uma deusa porque eu reconheço você como um ser, né? Superior, sagrado, isso. Não é superior, divino, é sagrado, né? Divino. Então, aí, o que é? Dentro do Tantra, traz essa questão da masturbação consciente, que é justamente isso que você falou. Olha só, e é interessante a gente abrir esse leque do que é consciente. Vamos lá. Eu sempre aprendo essas coisas com o seu set. Consciência. O que ele adora jogo de palavras. Ele adora essas palavras. Jogo de palavras. Consciência é com algo com ciência. Ciência é quando você se aprofunda, né? E quando eu falo que eu tenho consciência, estou falando da ciência, profundidade. A profundidade de mim mesmo. Eu tenho consciência. Quando eu falo mediunidade consciente, é quando você tem uma mediunidade de maneira aprofundada. Você conheceu ela de maneira aprofundada, então você consegue entender ela. Quando eu falo que eu tenho consciência em um determinado assunto, significa que eu estou me aprofundando ou sou aprofundado naquele assunto no qual eu estou dizendo. Por isso que a gente fala da ciência. A ciência é o estudo aprofundado, não é isso que a gente fala? Quando a gente fala, estuda a ciência dos astros. A pessoa está tendo uma consciência dentro da ciência dos astros. É simples assim. O que é a masturbação consciente, então? É você ter um contato sexual sobre você. Sobre você. Isso, profundo sobre você. Exatamente. E para você ter esse contato profundo com você, você tem que... Não você tem que, né? Existem maneiras para isso. Mas a gente tá falando da masturbação, você tem que se tocar. E quando a gente fala de se tocar, não é você pegar lá um negócio e ficar enfiando em você, ou você pegar um negócio e ficar esfregando em você, ou ficar fazendo vuki-vuki em você. Cada um faz do jeito, né? Cada um faz do jeito que quiser, mas consciente. Não, o que eu quero dizer é saber o seu nível de profundidade daquilo que é. Daquilo que é. Presta atenção aqui. Daquilo que é. Foco em você. Foco naquilo que te dá amor e carinho com você mesmo. E aí, olha que esse negócio que você falou do auto-amor entra nisso. Porque talvez você pode falar isso melhor, né, com as mulheres. Mas o homem, ele externaliza a porra do prazer no que tá do lado de fora, porque pra ele visualmente aquilo é atraente. Só que, cara, se você não olha pra você... E não sente tesão por você. E você não sente tesão por você, que cara você quer ser? Que cara... Porque assim, o homem vai nesse negócio da autoconfiança. Pra você ser autoconfiante, você tem que ter amor próprio, cara. Você tem que entender quem você é. E aí, se você não tem amor próprio, e uma das maneiras de trabalhar o amor próprio é essa...
né? Existem várias ferramentas, mas quando a gente tá falando do toque é de você se sentir bem com o seu corpo, de você se sentir bem com você mesmo, de você se auto-trazer prazer, e não é só no toque, de você se auto-sentir prazer de se olhar. Quando você se apaixona por alguém, você não sente prazer no sentido de tocar, somente de entregar a mão pra pessoa, de trocar com o olhar, de trocar com um beijo, de trocar com um carinho? Isso é prazer também, não é só o ato sexual em si. Você tem que ter isso consigo mesmo. E o autotoque ou a masturbação consciente vem nisso, né? Dentro do Tantra, a gente aprende isso de várias maneiras, só que é mais voltado pra mulher nesse quesito. Que é o lance de você separar o ambiente dela, no caso, né? Dela se... O homem também pode ser dessa forma, tá? Mas você separa o ambiente, acende as luzes do jeito que você gosta, coloca o incenso que você quer. Não precisa ser incenso, mas pode ser cheirinho, pode ser o que for. Cria um clima de romântico com você mesmo. Um romântico com você mesmo. Cria um clima de amor consigo mesmo no ambiente. Veja bem, a gente não fala que o ambiente influencia no momento? Então, é a mesma coisa. Você vai criar um ambiente para influenciar o seu momento. Você cria um determinados símbolos e logísticas ali que fazem que você se sinta bem. É a mesma coisa, de novo, quando você se apaixona por alguém. Você vai lá e cria momentos para aquela pessoa. Só que quando você faz... Você nunca faz isso pra você. E aí entra de novo na questão que vem da lei da atração também, que é na questão do merecimento. Externalizar, né? Porque a gente não se sente merecedor de viver aquilo. Então é mais fácil eu comprar uma coisa pra você, porque daí eu faço assim, ó. Tô te dando algo. Me dê amor. Sim. Na cabeça fica assim, ó, me devolva de alguma forma. Pode ser na forma de amor. Você não precisa nem me falar obrigado, mas me dê amor. Porque não tem aqui dentro. Então eu preciso do seu. E aí, quando a gente faz essa questão sexual, né? Eu preparo um ambiente para o meu parceiro. Coloco rosas, enfim. Mas eu não tenho um momento comigo. Isso quer dizer que eu ainda assim estou externalizando e falando, me dê amor. Exato. E não significa também, é o que eu tô falando, tem que ter níveis de consciência, que se você tem, que você sempre tem que fazer dessa forma. O que eu quero dizer eu tô casado, eu preciso sempre ter um momento sozinho também, eu queria... Não é isso, porque você pode estar com a pessoa e vivenciar esse momento com você, junto com essa pessoa. Vou me trancar aqui no quarto e vou acender as luzes e você fica fazendo suas coisas aí, que agora eu vou me fazer uma masturbação consciente. Tudo bem, cada um. Mas você pode criar esse momento com o seu parceiro ou com a sua parceira, que sejam de ambos as pessoas, né? Que seja uma troca ali mútua. Que não é esse lance que nem você falou, eu vou fazer algo para poder receber algo. E normalmente, infelizmente, é o que acontece com grande parte dos homens, né? Que eu vou fazer algo em você para receber esse algo aqui. E aí, você acha que tem alguma coisa que a gente deixou de falar nesse assunto? Que a gente já está com 1h20. No mesmo tempo da outra vez. Sim, a única coisa que eu queria dizer e aí? Vocês estão gostando do podcast Prosperando Cast? Isso mesmo, acertou. E eu queria ver de vocês aí, eu preciso ir no meu cabeleireiro. Lá em São Paulo, inclusive, ele fica falando isso todo dia. Paolo, vem aqui, que ele tá ficando doido. Quero saber aqui, você no comentário, escreve aqui embaixo o que você tá achando do ProsperoCast. E, se você chegou até aqui, coloque a seguinte palavra: sexualidade. Aí sim, que a galera vai entrar e vai falar, o que eles estão escrevendo aí? Por que tá escrevendo isso? Por que tá escrevendo sexualidade? E aí, pra saber que você chegou aqui até agora com a gente, tá? Quer dizer uma coisa? Eu quero dizer assim, ó. Tragam também coisas que vocês querem saber sobre prosperidade. Então, escreve também o tema que você quer ver, a dúvida que você tem sobre prosperidade. Coloca aqui nos comentários. Porque a informação que vocês trazem é muito importante. Eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito porque pode ser não óbvio para alguém. Então, talvez a gente esteja comendo bola em algum tema que seja óbvio pra gente e você tem muita dificuldade. Então, coloca aqui que a gente vai trazer para vocês. Exatamente, é muito importante a participação de vocês aqui, que senão a gente tá fazendo podcast pra mim e pra Fran e não é essa a ideia. A gente não tá fazendo podcast um pro outro. Não, a gente quer ajudar vocês a expandir e alcançar tudo que a gente já alcançou. Para isso, precisamos que você esteja junto conosco. Então, diga
sim, suas sugestões. Comente com a gente, converse com a gente. Não faça esse podcast que é de prosperidade. A gente já falou sobre essa questão de prosperidade é compartilhar. É participar. É participar. E o compartilhar pode ser teu comentário, pode ser tua opinião, pode ser o que você sente aí, que você precisa saber para destravar, para desbloquear a tua prosperidade. Não tenha vergonha, porque vergonha não te conecta à prosperidade. Ela te trava, né? Ela te trava, porque você às vezes tá com uma dificuldade, você tem vergonha da sua dificuldade. Como é que você vai pular essa dificuldade? Pular não, porque se você tá pulando, você não tá concluindo, né? Mas como é que você vai concluir essa dificuldade? Normalmente a vergonha, ela esconde a sua virtude, né? Total. Ela é a vibração mais baixa. Nem a raiva é tão baixa. Olha só. É a vibração mais baixa que um ser humano pode sentir. Ela chega a 20 Hz. Já estamos falando de um outro tema, inclusive. Já fica o spoiler e a vontade para vocês voltarem aqui com a gente. Então é isso, gente. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, ou talvez em qualquer outro lugar. É @phalves_oficial. Não deixem de me seguir também, que é Fran Schemer. A gente vai colocar aqui, .oficial. E é isso. Acho que é isso. Deu branco. Pra você que quer fazer terapia, precisa tratar essas questões de sexualidade, que nem a gente falou aqui de energia sexual. Eu tenho vício, meu marido tem vício, é possível curar isso, é possível tratar isso? Sim, ressignificando crenças, fazendo algum tipo de terapia. E esse tipo de terapia a Fran oferece também através das técnicas que ela tem nos atendimentos que ela realiza. Então, você tá com problema de masturbação, meu caro? Ou minha cara? Conversa com a Fran, marca uma agenda com ela, não é isso? É isso mesmo. Ou, se não, vem para a segunda edição do Projeto Prosperando, que a gente trabalha a sexualidade, que é a energia da criação, durante o processo do Projeto Prosperando, que é muito bacana. Tem também o divórcio energético. Se você chegou aqui e falou, putz, já fiz muito isso de sair com várias pessoas sem compromisso e você sente que tua vida tá estagnada, vem pro divórcio energético, tirar essas energias do teu corpo, romper essas ligações doentes que aconteceu no passado, sem se culpar, sem se lamentar, sem ficar, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Seja prático, resolva, porque vai dar tudo certo, assim como deu para todo mundo que chegou até os nossos atendimentos nesse momento. Exato, o divórcio energético é super simples, inclusive. Você só vai ouvir áudios, praticamente, fazer umas práticas lá de reprogramação mental. E você pode fazer isso durante 1 ano, ou seja, você vai ter um acompanhamento terapêutico ali num programa que é feito, é um método passo a passo para que você se auto-aplique sem medo nenhum, não precisa ter, totalmente seguro, foi guiado e tem ali o suporte da Fran, caso você precise entrar, mandar ali o contato, o e-mail para ela, tirando alguma dúvida, né? Sim. Mas o passo a passo, o método, o programa tá 100% feito ali, se você seguir ali não tem como dar errado. Você pode ouvir e assistir quando você quiser dentro do programa do divórcio energético. Então aproveita, entra aí, para de deixar esses problemas serem maiores do que você. É isso aí. Então, muito grata pela atenção de todos, muito grata pela contribuição que vocês vão fazer aqui, que eu tenho certeza, já tô agradecendo antes, né? Reciprocidade é importante e próspero, então bora lá. Bora lá. Então vem com a gente porque a gente está prosperando. Prosperando. Gratidão.